Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Venho, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Jesus é tudo. Pai, eu te amo. Eu vou meditar o trecho 84 do volume 4 do Livro do Céu. É 5 de setembro de 1901. O verdadeiro amor suplanta tudo. Voltando, o meu amável Jesus sentia-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me faz, tendo-me deixado impressa aquela palavra que me disse antes. Ao menos seja agradecida. Foi o que ele disse para ela, né? Ela está falando que ele tinha deixado para ela essas palavras. Ao menos seja agradecida. E ela ficou com medo de não estar correspondendo às graças que Jesus tem feito a ela, né? Por isso que ela está falando assim. E ele, vendo-me com este temor, disse-me: Minha filha, coragem, não temas, o amor suprirá a tudo. Além disso, havendo posto a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero, ainda que alguma vez faltes, eu suprirei por ti. Por isso, não temas. Ai, gente, isso aqui é tão importante, né? Porque eu, por exemplo, eu só ultimamente eu tenho quase não tenho partilhado, né? Tem muitos dias que eu não partilho, não faço a meditação, porque eu tava me sentindo muito fraca espiritualmente, pelas batalhas, assim, que eu tenho enfrentado aqui na minha casa, sabe? E hoje, assim, o dia tá tranquilo, as coisas estão fluindo. Eu sei que é até uma partilha minha, assim, do que não se deve fazer, sabe? Um exemplo do que não se deve fazer, porque a gente não deve se paralisar pelos problemas. Só que a coisa estava tão séria aqui, tão séria que acho que eu até falei com a Aline sobre isso, que sugou toda a minha força. Eu fiquei só no desejo, na vontade, no amor a Deus e nos pensamentos com Ele, troca de conversas com Jesus mesmo, de desabafos, né, com Ele, fortalecendo meu espírito. E hoje Ele me inspirou a voltar a partilhar, porque é importante para a gente não paralisar, né? Não. E a Luísa tá falando aqui de não corresponder, né? Do medo que ela tinha de não corresponder. Então eu falo por mim que não é que eu estava com medo de não corresponder, eu não estava correspondendo, né? E por mais que eu achasse que estava problemática a situação, Deus estava ali agindo, né? Então, mesmo que é, seja para ter chegado no ponto que chegou, é, da minha vida aqui conjugal, que estava muito complicada. Então, muitas vezes tem que chegar num limite, assim, para melhorar, né? Então, tudo é aproveitado por Deus. Então, mesmo que você esteja numa situação que te faça paralisar, Deus está agindo ali. Então, você não pode perder a fé e não pode perder esse foco, assim. Eu senti como se eu tivesse levado uma surra, sabe? Eu tava fraca. Eu tava como se tivesse doente. Porque a vontade humana das pessoas que estavam à minha volta, isso eu vi claramente, estava me sugando a minha energia toda. O meu espírito, assim, estava fraco, sabe? Então, assim, eu tive que
Continuei o jejum, estava rezando e pedindo a Deus força, sabe, para me fortalecer o espírito mesmo, porque estava parecendo que eu tinha mesmo levado uma surra. Eu não estava conseguindo levantar do chão que eu estava. Então, eu precisei desse tempo para me fortalecer mesmo, mas não é o que a gente deve fazer, né? A gente tem que ser forte. Mesmo que as coisas estejam ruins, você tem que sempre buscar a Deus e pedir a Ele força, né? Não se deixar abater pela, pelas coisas, pelas vontades humanas que vêm contra você, né? Enfim, vamos continuar aqui a meditação, que a gente vai aprender muito mais. Jesus fala aqui para ela: minha filha, coragem, não temas. O amor suprirá tudo, né? O que ele quer dizer com isso? Porque mesmo que ela entenda que não esteja fazendo o amor, se você mantém o amor a Deus, mantém a sua reta intenção nas suas ações, que o amor a Deus é isso, né? Você corresponder a Ele nas suas atitudes diárias, né? Ele fala aqui que havendo posto a vontade verdadeira de fazer o que eu quero, ou seja, você queria fazer e às vezes você não fez, ou você não fez da forma que você tinha que fazer. Ele fala que ainda alguma vez que faltes, eu suprirei por ti, por isso não temas. Deves saber que o verdadeiro amor é engenhoso e o verdadeiro engenho chega a tudo. Muito mais quando na alma há um amor ardente, um amor que se magoa das penas da pessoa amada, como se fossem próprias. Isso daqui é, assim, eu senti hoje ouvindo a meditação do livro da Val Torta, que a Aline fez ontem, né? Aquele trecho onde Judas foi pego tentando furtar, né, as moedas da casa onde eles estavam, então foi muito forte. Você, assim, eu me comovi bastante, porque eu me coloquei no lugar de Jesus e as meditações da Val Torta são muito fortes, assim, te transporta para aquele lugar ali. Porque Jesus está falando aqui, ó, se o amor é verdadeiro, um amor que se magoa das penas da pessoa amada como se fossem próprias, ou seja, você sente aquela mágoa que a pessoa está sentindo ali como se fosse você mesmo. Então, a meditação da Val Torta me fez chorar junto com Jesus. Ele escorado na mesa, chorando baixinho, sem fazer barulho. Não, aquilo ali me cortou o coração de uma medida que eu fiquei em prantos de choro, assim, eu chorei. Porque você não é só pela emoção da cena, que foi muito bonita, como se fosse um filme que você estivesse vendo, que você se emociona, não. É porque você coloca no lugar de Jesus e você pensa, é o seu Deus que está sendo ofendido. Você ama a Deus, você não quer que ele se ofenda, você não quer que ele chore. Então, esse é o amor verdadeiro por Deus, sabe? E, e assim, esse amor que você sente, te faz defender ele, te faz não querer ofendê-lo, não querer pecar, como estava falando na Val Torta, né? Que a intenção de. Você só peca quando você tem a intenção de pecar. Quando não tem a intenção, não é pecado. O que a gente sempre fala aqui, né? Pode ter sido por uma falta, um descuido, mas se você não tem aquela intenção de pecar, pelo contrário, você foge do pecado. Então, esse amor que você sente por Deus, que Ele está falando aqui, que você sente as mágoas dele como se fossem suas, tem que te levar para esse lugar aí, ó, de não querer pecar, de não querer ofender a Deus, porque quem ama não quer ver o outro sofrer, né? Ele continua aqui, e um amor que chega a tomar sobre si, a sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama. Como Luísa se colocou muitas vezes, né? Pediu para Jesus muitas vezes, derrama em mim sua amargura. Ela sempre diz nos volumes iniciais que quando ele estava sofrendo, ela falava, derrama suas amarguras em mim, não sofra, não quero ver o Senhor sofrendo. Tipo assim, né? Que ela falava.
E então é esse não querer sofrer, não querer ver o que a pessoa que você ama sofrer. Você evita, você tem que evitar o pecado por isso, para você, isso eu estou remetendo ali à meditação da Valtorta. Quem não ouviu, ouça. Foi feita ontem, muito forte, sobre o pecado. Então, esse amor que Deus está falando aqui, ó, que chega a tomar sobre si e a sofrer o que deveria sofrer a pessoa amada. É o mais heróico e se assemelha ao meu amor. Por que ele está falando isso para ela? Porque ele sabe que a Luísa amava ele desse jeito. Que nós também devemos amar o nosso Deus desse jeito. Porque se a gente amar a Deus é o princípio de toda a mudança que precisa ocorrer na nossa vida. Porque se você ama a Deus, você não vai querer ofendê-lo. Você vai sempre buscar o que Ele quer para a sua vida. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus será fácil se você amar. Mesmo que você enfrente as batalhas como eu estou enfrentando agora. Eu não desisti. Eu fui abatida, vamos dizer assim. Mas eu voltei. Se Deus me der a força que eu preciso para suportar tudo que eu venho suportando, até onde Ele permitir que eu suporte, as coisas, assim, o que eu tenho que fazer, como a Aline disse, né? Continuar partilhando para que Deus veja a minha constância e que as coisas continuem mudando, né? Porque o conhecimento sobre Deus que o meu esposo precisa tem que vir de mim. Para a vida dele mudar, eu é que tenho que ser o canal. Se eu não me encher de Deus através do livro do céu, como que eu vou dar para ele a coisa que eu não tenho? Foi isso que eu entendi que ela me disse, de continuar partilhando, de continuar estudando, meditando e partilhando as meditações. Porque quando você partilha, você abrange o seu conhecimento, você está falando, é como se você estivesse ensinando. Então, o Espírito Santo vem colocar as palavras na sua boca para você falar. Vamos continuar ali o trecho, tem um finalzinho aqui. Jesus continua dizendo a ela, sendo muito difícil encontrar quem ponha a própria pele. Vou voltar um pouquinho para a gente entender. Aqui, ó. Deve saber que o verdadeiro amor é engenhoso e o verdadeiro engenho chega a tudo, ou seja, faz tudo, né? Muito mais quando na alma há um amor amante, um amor que se magoa das penas da pessoa amada como se fossem próprias, e um amor que chega a tomar sobre si, a sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama. É o mais heróico e se assemelha ao meu amor, sendo muito difícil encontrar quem ponha a própria pele. O que ele está dizendo aqui? Que é muito difícil ele encontrar quem realmente se coloque debaixo da cruz, né? Se coloque sobre os sofrimentos dele. Ele fala que esse amor é o amor heróico, se assemelha ao amor que ele tem pela gente, né? Poucas pessoas colocam a própria pele para sofrer o que Jesus tem sofrido, né? Então, assim, o que eu tô conseguindo entender, o pouco que eu consegui entender agora sobre essa parte final aqui. Ele continua. Então, se em todo o teu coração não houver senão amor, ou seja, só amor, se não me agradares de um modo, o farás de outro. Aliás, se estiveres na posse destes três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido com todo o tipo de afrontas por todos, entre tantos há um que eu amo. Vou ler de novo. Então, se em todo o teu coração não houver senão amor, se não me agradares de um modo, o farás no outro.
Aliás, se estiveres na posse destes três amores que ele falou antes, né? Que é um amor que é o verdadeiro amor que chega a tudo, que sofre pelas penas que a pessoa sofre, como se fossem dela, e chega a sofrer, querer sofrer o que a pessoa está sofrendo, né? Esses três amores que ele está falando. Acontecerá a mim como aquele que, acontecerá a Jesus como aquele que, sendo injuriado, ofendido com todo tipo de afrontas por todos, entre tantos há um que o ama. O compadece, lhe paga por todos. Ah, entendi o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que ele está falando que encontra pouquíssimas pessoas que realmente se propõem a amá-lo dessa forma. Então, ele está querendo dizer que se de todo o nosso coração não houver só amor, peraí que eu tenho que entender aqui, eu acho que eu me perdi. Vou terminar de ler para ver se eu consigo entender. O que está fazendo? Fixa o olhar na pessoa amada e, encontrando sua recompensa, esquece todos os ultrajes e dá favores e graças aos mesmos que ultrajaram. Eu vou ler de novo lá no início. Então, se em todo o teu coração não houvesse não amor, se não me agradares de um modo, o farás de outro. Se em todo o teu coração não houvesse senão amor, se não me agradares de um jeito, farás de outro. Aliás, se estiveres na posse desses três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido por todo tipo de afrontas por todos, entre tantos há um apenas que o ama, o compadece e lhe paga por todos. E aquele o que estará fazendo? Fixa o olhar na pessoa amada. Ah, entendi. O que ele está querendo dizer aqui? Que aquele que ama Jesus fixa o olhar nele e encontra recompensa nesse amor, na pessoa dele. E esquece todos os ultrajes. E dá favores e graças aos mesmos que ultrajaram. Ah, ela recompensa, né? Por exemplo, há muitos que não amam Jesus, mas a Luísa ama muito e faz todos os atos, vive na divina vontade, viveu na divina vontade. Então, ela que ama, ela recompensa e faz ele esquecer os ultrajes dos outros, porque substitui o amor, como se substituísse o amor dos outros, né? E ainda favorece e dá graças aos mesmos que ultrajaram Jesus. Assim, esse final eu fiquei meio confusa, porque realmente a escrita aqui não está favorecendo muito, mas eu acho que no final eu acabei entendendo isso, que por mais que tenham pessoas, muitos que não demonstram e não têm esse amor por Deus, por Jesus, e aquele um só que ama, lhe compadece por todos, né? Fica fixo em Jesus, encontra recompensa nele, e aí Jesus encontra recompensa nesse que o ama, entende? O que eu entendi foi isso. E ainda favorece e dá graça aos mesmos que o trajaram. Esse final ficou meio confuso a minha meditação, porque realmente não ficou muito claro para mim, mas eu entendi, até onde eu entendi, é isso. Amém, Fiat.